Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Falaremos de concordância verbal e nominal. Um assunto muito importante para a redação, para a fala, para a comunicação de uma maneira geral, porque a concordância ela está em tudo, em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa compreender o conceito, de concordância na gramática e na vida. Concordância é a parte da gramática que estuda a conformidade estabelecida entre cada componente da oração. Nós sabemos que dentro da sintaxe, nós estudamos os termos oracionais, Ou aí dentro da morfologia, as classes de palavras. E falando ainda de sintaxe, as palavras elas combinam-se entre si para que os enunciados produzam sentidos completos. E quando nós falamos de concordância, nós estamos falando de uma palavra ela acompanhar a outra, não ficar dissonante. Portanto, por que é que a gente aprende que nós não devemos, falar, por exemplo, as meninas foi? Porque as meninas está no plural e foi está no singular. Então, o correto é dizer, de acordo com a gramática normativa, as meninas foram. A concordância estuda exatamente isso, a flexão entre os termos oracionais, para que haja um melhor entendimento. Então, vamos lá. Enquanto a concordância verbal se ocupa da relação entre sujeito e verbo, estuda mais uma parte relacionada à sintaxe, à análise sintática, a concordância nominal se ocupa da relação entre as classes de palavras. Então, digamos que a concordância nominal já tem mais uma pegada aí relacionada à morfologia, por isso que elas orbitam entre essas classificações. Nós temos, portanto, a concordância verbal, que diz respeito aos verbos, sujeito, o verbo concordando aí com o sujeito. E nós temos também a concordância nominal. Quando no mesmo enunciado nós temos a concordância com o verbo e com o nome, dizemos que há a concordância verbo-nominal. Primeiro exemplo para que vocês compreendam melhor concordância. Nós estudaremos normas e exemplos complicados juntos. Na oração acima, temos esses dois tipos de concordância, tanto a verbal quanto a nominal. Então, a gente pode dizer que tem concordância verbo-nominal aí. Ao concordar o sujeito nós com o verbo estudaremos, Porque não pode ser nós estudou, nós estudei, nem consigo construir esse enunciado. Estamos diante de um caso de concordância verbal. Por quê? O nosso verbo estudaremos aqui, a sua desinência, aquele pedacinho final, está concordando aqui com o sujeito, que é nós. Portanto, não pode ser eu estudaremos, vós estudaremos. Já quando os substantivos, que nós temos aqui, normas e exemplos, eu sei que vocês sabem que isso aqui são substantivos. Esses substantivos, normas e exemplos, eles concordam com o adjetivo complicados. Estamos diante de um caso de concordância nominal. Vejam que aqui, complicados. Nós temos uma relação entre normas e exemplos e complicados. Eles estão aí no plural. Sendo assim, a concordância foi feita de forma correta. Como são nomes, são substantivos e adjetivos, a concordância nominal, porque em língua portuguesa, nomes são substantivos, adjetivos e advérbios. Regras da concordância verbal, aquela concordância que é feita de acordo com os verbos.
Primeiro caso, quando o sujeito é composto está antes do verbo. Quando isso ocorre, né, o sujeito é composto vem antes do verbo, esse verbo deve estar sempre no plural, gente, regra de vida. O sujeito é composto vem antes do verbo, aí nós temos, né, a concordância sendo feita aí, plural. Exemplo, Mariana e Paulo conversaram até tarde. Vejam que aqui eu tenho meu sujeito composto Mariana e Paula, sendo aí dois elementos, sujeito composto, conversaram, vejam que está no plural. A concordância verbal foi feita adequadamente. Segundo caso em que utilizamos, né, a regra de concordância verbal. Quando o sujeito é composto, vem depois do verbo. Então, primeiro a gente falou do sujeito composto antes do verbo. Agora a gente vai falar do sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Então, os usos aí são facultativos. Nós podemos colocar, como eu falei com vocês, né? O sujeito, ele pode ficar no plural, porque engloba os dois, ou concordar com aquele que está mais próximo. Exemplos. Discursaram professor e alunos. Vejam que aqui nós temos, né? Professor e alunos, somente o último elemento aqui indo para o plural. E nós temos também discursou, professor e alunos. Por quê, Mansu? Discursaram está no plural, está concordando com os dois elementos, com professor e alunos. Ou aqui, ó, discursou está no singular, porque está concordando apenas com o elemento professor, que está no singular. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Manter de acordo com o elemento mais próximo ou jogar os dois para o plural, se for mais de um elemento. Próximo caso. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Lembrando que pessoas gramaticais são primeira pessoa, segunda, terceira, quando a gente tem pessoas gramaticais diferentes, porque nos exemplos anteriores não, a gente só viu o uso das mesmas pessoas, né? Nesse caso, primeira aí do singular e primeira do plural. Vamos lá. Quando o sujeito é composto, mais uma vez aqui a regra para o sujeito composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, né? Nos exemplos anteriores, como eu falei, as pessoas eram iguais. Aqui nesse caso são diferentes. O verbo também deve ficar no plural. Opa! Então, quando as pessoas gramaticais forem diferentes, a regra é verbo no plural. No entanto, esse verbo ele vai concordar com a pessoa que a nível gramatical tem prioridade. Como assim? Vou explicar para vocês agora. Isso quer dizer que primeira pessoa, né, tanto do singular quanto do plural, eu ou nós, ela tem prioridade em relação à segunda pessoa, tu e vós. E a segunda pessoa tem prioridade com relação à terceira pessoa, eles e eles. Então, é aí uma escadinha. A primeira pessoa tem prioridade com relação à segunda pessoa, que tem prioridade com relação à terceira pessoa. Exemplos. Nós, vós e eles vamos à festa, tá? A gente colocou no plural. Percebam que está tudo aqui, ó, no plural. Todos eles também são pessoas do plural. Tu e ele falais outra língua. Aqui, exemplo para singular. E temos, né, o falais tu, que tem a prioridade por ser segunda pessoa, tá, galera? Regrinha bem tranquila. Observem aqui, ó, tu falais, tem prioridade, o verbo está sendo conjugado de acordo com ele, que nem aqui, ó, nós vamos quem? Nós. Viram? Não é difícil, é só prestar atenção. Para a concordância nominal, como nós sabemos, né, concordância verbal, verbos, concordância nominal, nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Nós temos algumas regrinhas, mas são, ó, bem tranquilas. Primeiro, adjetivos e um substantivo. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, os adjetivos eles devem concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo,
adorava bebida doce e rala. Então, aqui vejam que doce e rala estão concordando com o substantivo bebida. Quando nós temos substantivos e um adjetivo. No caso inverso, ou seja, quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar, tá? Primeira delas, quando o adjetivo vem antes dos substantivos, ele deve concordar com o substantivo mais próximo. Exemplo, linda, vizinha e bebê. Vejam que aqui, linda é o meu adjetivo. Vizinha e bebê são substantivos. Nós temos dois de gêneros diferentes, porque é a vizinha e o bebê. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos a concordância de vizinha com linda, porque vizinha é o mais próximo do adjetivo linda. Então, aí já é diferente porque tem a ver com a proximidade. Segundo caso, quando o adjetivo vem depois dos substantivos. A gente falou de antes, agora a gente vai falar de depois. O adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Exemplos. Pronúncia e vocabulário perfeito. Vejam aqui, ó. A pronúncia e o vocabulário perfeito. Então, vejam que aqui esse substantivo está concordando com o adjetivo perfeito e ele é o mais próximo. Vocabulário e pronúncia perfeita. Eu inverti aqui para vocês perceberem. É a pronúncia perfeita. Agora, a pronúncia está mais próximo do nosso adjetivo, então houve a concordância aí. Pronúncia e vocabulário perfeitos. A segunda forma a ser admitida é esta. Nós podemos pegar os dois e colocar no plural. Então, concordamos aqui com perfeitos, transformando em plural. Vocabulário e pronúncia perfeitos. Se eu mudar a ordem, vai acontecer a mesma coisa, porque eu posso concordar com o termo que está mais próximo do adjetivo, ou posso colocar ambos no plural e fazer a concordância sem prejuízo algum. Como vocês podem perceber aqui. Gente, a questão de concordância, tanto verbal quanto nominal, ela é muito prática, ela é muito intuitiva. Para que vocês possam compreender, é necessário que vocês pratiquem, que vocês façam exercícios, que vocês pensem as regras. Não é interessante decorar, é interessante você compreender, porque o plural foi feito daquela forma, porque a flexão foi feita daquela maneira. Sendo assim, é importante que nós lembremos que concordância tem a ver com os aspectos flexionais, os aspectos de flexão entre os termos da minha oração. Concordância verbal refere-se ao sujeito e o verbo, e a concordância nominal diz respeito aos nomes, substantivos, adjetivos e advérbios, portanto, as classes gramaticais, substantivo e adjetivo principalmente. Espero que essa aula, que é muito útil para a escrita, para a redação do Enem, tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima!